ciências da natureza, geografia, divisões políticas administrativas do Brasil. Então, as organizações, como se organiza politicamente o Brasil, tá? Então, o Brasil ele é organizado de forma política em unidades de federação, onde se encontram o quê? Os estados, o Distrito Federal e os municípios. O Brasil tem 27 unidades de federação, sendo 26 estados, mais um que é o Distrito Federal. Os estados, eles têm como chefe um governador, como no caso do Rio Grande do Sul é o Eduardo Leite atualmente, né? A cidade de cada estado, onde fica a sede do governo, a gente chama de capital, tá? A gente chama de capital. No caso do Rio Grande do Sul, a nossa capital é Porto Alegre, onde fica a sede do governo. O governador trabalha nessa sede e chefia o Rio Grande do Sul. E cada um dos estados do Brasil possui esse sistema. Os 26 estados têm um governador que fica na capital do seu estado. Normalmente essa capital é uma cidade com maior desenvolvimento econômico, certo? Os 26 estados e suas respectivas capitais são. Aí aqui tem a lista de todos os estados do Brasil e as suas capitais, certo? E aqui tem a sigla de cada estado. A do Rio Grande do Sul, qual é? RS, tá? Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o estado é o Rio Grande do Sul, a capital é Porto Alegre e a sigla do estado é RS, que simboliza o Rio Grande do Sul. O Distrito Federal é onde tem a sede do governo brasileiro, do presidente da República, né? No qual estão concentrados os 3 poderes federais, que é o executivo, que executa, que é o presidente, né? O judiciário, que é o que julga, e o legislativo, que são as legislações, que localiza-se em Brasília, no estado de Goiás. O poder legislativo é o que elabora as leis, tá? No âmbito federal, quem faz as legislações são deputados federais e senadores. O judiciário é quem aplica essas leis, interpreta e julga, tá? No âmbito ali federal, né? No caso ali de Brasília, do Distrito Federal, quem exerce esse poder poder judiciário, né? Que vem uma palavra que lembra justiça, que vem de justiça, são os desembargadores, os ministros e os promotores de justiça e os juízes, claro. Pessoal, executivo, quem executa já diz a palavra, né? Vem de executar, de aplicar essa lei, de aplicar tudo isso. E quem faz isso é o presidente da República, são os ministérios, as secretarias da presidência, os órgãos da administração e os conselhos das políticas públicas. E a gente está falando em âmbito do Distrito Federal, que é o foco agora, tá? Pessoal, Brasília é um município do estado de Goiás. E Brasília fica o Distrito Federal, tá? Que é a capital do Brasil, certo? E o único município do Brasil que tem um governador e não é um prefeito é Brasília. Por quê? Porque é muito importante, porque é onde fica a capital do Brasil. Por isso não tem um prefeito e tem sim um governador, certo? O Distrito Federal, que está na capital do Brasil, Brasília. Daí a importância política para o Brasil e a administração ser realizada por um governador. Pessoal, importante ressaltar também que o estado de Goiás, onde fica Brasília, que dentro de Brasília fica a capital do Brasil, Distrito Federal, então, Goiás tem uma capital do estado de Goiás. E essa cidade, que é a capital do estado de Goiás, é Goiânia, certo?
E cada município brasileiro é chefiado por prefeitos, exceto Brasília, porque é muito importante, é chefiada por um governador, certo? Pessoal, agora pausem o vídeo, a gente vai falar sobre as atividades. Façam as atividades e depois voltem para tirar as dúvidas. Número 1. Vamos completar as frases de acordo com palavras do texto. A. O Brasil possui 27 unidades de federação, sendo 26 estados e um Distrito Federal, ou DF, tá? Que a gente está abreviando aqui. O Distrito Federal chama-se, o município unifica esse Distrito Federal, a gente chama de Brasília. Quem governa cada estado brasileiro é um governador. No Rio Grande do Sul, atualmente, é o Eduardo Leite. A capital é a cidade de cada estado, onde se encontra a sede do governador. No caso do Rio Grande do Sul, a nossa capital é Porto Alegre. Em Porto Alegre fica a sede chamada Palácio Piratini. Letra E. O Distrito Federal é onde se encontra a sede do governo brasileiro. Letra F. O Distrito Federal fica na capital do país, que é... Qual é a capital? Brasília. Brasília fica no estado de Goiás. A capital do Brasil fica no estado de Goiás, mas a capital do estado de Goiás é Goiânia. É no Distrito Federal que está a capital do país, Brasília, daí a sua importância política para o Brasil e sua administração ser realizada por um governador e não por um prefeito. 2. Os municípios são unidades de menor hierarquia dentro da organização do país. Letra A. Pesquise no dicionário físico ou na internet o significado da palavra hierarquia. Então, no dicionário, a classificação é que hierarquia de graduação crescente ou decrescente segundo uma escala de valor, de grandeza ou de importância, certo? Mas que bicho é esse, gente? Hierarquia, por exemplo, na escola, nós temos a diretora, temos a vice-diretora, a supervisão, os alunos, os funcionários. Quem está no mais alto no nível da hierarquia que a gente tem que obedecer, que diz as ordens, né? Que é a nossa representante maior, que governa a escola. Quem? A diretora. Então, na escala de uma hierarquia, a diretora está acima de nós, certo? Nessa questão. No município, a hierarquia é o prefeito, depois tem o vice-prefeito, os secretários, é isso, é a organização em escalas, tá? É uma ordem que a gente organiza, é uma ordem que a gente segue para se organizar melhor em sociedade, tá certo? É uma letra B. A letra B tá pedindo para vocês explicarem melhor o que vocês entenderam da letra A, né? Com o significado melhor, ou fazer um desenho que represente isso. Aí vocês vão escrever com as palavras de vocês, ou fazer um desenho, por exemplo. Em história se usa bastante a pirâmide, né? Então tu coloca os níveis, por exemplo, de antigamente, como é que era? Então, antigamente se usava muitas pirâmides sociais para dizer quem era o mais rico, quem tinha mais poder e quem era o mais pobre, tá? Então, numa pirâmide social do Egito, por exemplo, quem estava no topo era o faraó, que mandava, logo abaixo os nobres e sacerdotes, depois os soldados. Então, quanto mais alto na pirâmide, mais mandava e mais dinheiro tinha. Depois os escribas, os comerciantes, os artesãos, os camponeses. Camponês é quem trabalha na roça, essas coisas. Artesão é quem faz artesanato com a mão, sabe? Aqueles panela de barro que faziam com a mão, enfim.
e os escravos embaixo, na base da pirâmide, ou seja, os que menos tinham poder e os que mais sofriam tinham que trabalhar, e os mais pobres na base da pirâmide. A questão 3. Vocês têm que escrever dentro do mapa do Brasil o nome dos estados e a capital de cada estado e do Distrito Federal. Vocês podem pesquisar, pedir ajuda aos familiares, tá? Pintem apenas o Distrito Federal. Escolham uma cor e pintam apenas o Distrito Federal, tá? Caso não tiverem dúvida e tal, na última folha eu deixei uma dica para vocês, uma ajudinha, tá? Embaixo da mandala, tá? Então aqui eu deixei o mapa com os nomes dos estados. Vocês colocam as capitais, vocês vão... Isso aqui é uma colinha, tá? Então vocês vão lá para esse mapa, coloquem os nomes, mas eu não quero a abreviatura que nem tá aqui, tá? Eu quero o nome. Vocês podem colocar abreviatura também, mas coloquem o nome completo do estado e de suas capitais e do Distrito Federal, que fica onde o Distrito Federal que vocês vão pintar? Fica em Brasília.